amores! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para nós estudarmos uma história muito interessante que se encontra lá na nossa Bíblia para crianças, tá bom? Então, se você tem essa Bíblia em casa, acompanha comigo a história. Vamos abrir na página 341, 341, e nós vamos encontrar uma história sobre Jesus. Uma história muito interessante. E o título dela é O Vento e o Mar Obedecem a Jesus. Vocês já viram o vento obedecer a alguém? Está lá ventando muito, aquela ventania, as coisas voando e alguém fala: vento, se acalme. E o vento se acalmou. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. E o mar? Tá aquele mar revolto, caindo aquela chuva, aquelas ondas fortes e alguém fala: mar, se acalme. E o mar se acalmou. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Mas Jesus, ele pode fazer isso. Essa história se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. E essa história conta de um episódio em que o vento e o mar obedeceram a Jesus. Vejam só que interessante. Jesus estava cansado. Ele passou o dia pregando e curando as pessoas. Estava na hora de descansar um pouco. Vamos para o outro lado do mar, disse Jesus aos discípulos. Então, entraram no barco. Jesus se deitou num cantinho e logo adormeceu. Então, quando Jesus estava aqui na terra, abençoando as pessoas, ensinando, curando, ele também cansava. Ele sentia sono também, tá certo? Então, ele foi lá no barco, arrumou um cantinho para ele e adormeceu. De repente, surgiu uma terrível tempestade. As ondas faziam o barco parecer uma casquinha de noz numa banheira. Todos estavam com muito medo. Todos, menos Jesus. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro, como se nada estivesse acontecendo. As ondas eram muito altas e quebravam-se dentro do barco, enchendo-o de água. Chua, chua, chua. Faziam as ondas com toda a força. O barco estava quase afundando. Os discípulos se lembraram de Jesus. Acorde, Jesus! Eles exclamaram. Vamos morrer afogados! Então aquela tempestade, aquele mar revolto, a água entrando no barco, o barco querendo afundar. Aí eles lembraram que Jesus estava ali no barco e que ele poderia fazer alguma coisa. Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: fiquem quietos! E tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Até o vento e o mar lhe obedecem, surpreenderam-se os discípulos. Então, até aqui nesse momento, os discípulos ainda não tinham aquela convicção, aquela certeza de que Jesus é o Salvador, de que Jesus estava vindo aqui para a Terra para salvar as pessoas, que Ele é o Filho de Deus e que Ele tinha esse poder de mandar na natureza, de fazer os milagres. Mas por quê? Jesus também era humano? Sim, e nenhum humano consegue mandar na natureza. Exatamente. Mas Jesus andava muito pertinho de Deus. Ele vivia em oração, ele vivia estudando a palavra de Deus. Tudo o que ele fazia era para a glória de Deus. Que Jesus maravilhoso, não é? E essa história eu fico encantada por saber que quando a gente não tem o controle da situação, Jesus tem. Quando a gente pensa que não tem mais saída, Jesus vai lá e conserta. Quando a gente pensa que aquela porta foi fechada, que a gente não vai mais conseguir realizar o que a gente quer, Jesus vai lá e abre outra porta e a gente consegue realizar aquilo que é melhor pra gente, aquilo que Deus planejou pra gente. Que bonito, né? E na nossa aula de ciências, nós estamos estudando sobre o tempo, não é verdade? A gente viu o tempo chuvoso, ensolarado, nublado, a tempestade, a ventania. Vimos também os diferentes tipos de nuvens, aquelas nuvens que indicam que vai chover e as nuvens que indicam que vai fazer um tempo bom. E hoje nós vamos continuar esse estudo, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas antes vamos fazer nossa oração? Posição de oração. Oremos.
Querido Jesus, te agradecemos por tuas bênçãos e por teu cuidado por nós. Que possamos aceitar a tua vontade em nossas vidas, porque sabemos que sempre é o melhor. O Senhor tem o controle de tudo. Fica conosco e nos abençoa em teu santo nome. Amém. E então, preparados? Então vamos lá. Então, meus amores, nós vamos começar agora a estudar as estações do ano aqui no Brasil, tá certo? Nós já conhecemos que são 4 estações, mas às vezes estudamos as estações que acontecem em outros lugares do mundo e não aqui no Brasil, tá bom? Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Olha só. Nós conhecemos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Sabemos também que a primavera é chamada de estações das flores, né? Porque as flores florescem, desabrocham nessa estação. O verão, que é a estação do calor, não é aquela estação em que todo mundo gosta de ir para a praia. O outono é conhecido como a estação das frutas, porque muitas frutas ficam boas, amadurecem bem nessa época do ano. E o inverno é conhecida também como a estação mais fria do ano, aquela estação que cai neve, que as pessoas utilizam cachecol, luvas, toucas, botas e assim por diante. Mas aqui no Brasil, na grande parte do nosso território, cai neve? Aqui em Caruaru, cai neve? Não, não é? A gente vai ver o porquê que isso não acontece, tá? Olha só, como é o verão aqui no nosso país. A temporada de verão no Brasil começa em 21 de dezembro e termina em 20 de março. Esta época é marcada pelo sol e calor constante, como resultado, sendo a estação ideal para praticar atividades ao ar livre e visitar as belas praias do país. Estação chuvosa no sul e sudeste. Então, lá no finalzinho do nosso país, no sul e no sudeste, as chuvas são bem fortes, tá bom? As conhecidas chuvas de verão, que são aquelas chuvas bem fortes. Aqui eu trouxe uma imagem, né, de como ficam as praias no verão. Essa praia está bem povoada, tá certo? Olha só quantos banhistas nós temos aqui. Porque é muito quente. O verão é muito quente, muito abafado, então a melhor saída é ir atrás de água, né? Atrás de mar, de piscina. Outono. O outono no Brasil é uma temporada que começa em 21 de março e termina em 20 de junho. É considerado o melhor tempo do ano, porque as temperaturas caem e o clima fica fresco e agradável, ideal para desfrutar as atividades ao ar livre. Então, o outono também é muito favorável para praticar atividades ao ar livre. Nós estamos vivendo esse período de outono aqui no Brasil. Estamos no mês de maio e até dia 20 de junho é outono. Mas, infelizmente, por causa da pandemia que estamos vivendo, essas atividades ao ar livre estão sendo cada vez menores, né? O melhor para nós é ficarmos em casa. Mas aqui o outono também é conhecido pela estação em que as frutas amadurecem, a estação das frutas e dos ventos, tá bom? Onde acontecem ventanias. Mas só que aqui na nossa região, essas ventanias não são tão fortes, né? A gente não encontra aí árvores apenas com galhos, porque houve uma ventania. Não aqui na nossa região. Aqui é uma imagem do outono, tá certo? Onde aqui, ó, muitas folhas ao chão. As árvores estão com as folhas mais amareladas, mais alaranjadas, tá certo? Mas nem todas, olha aqui embaixo, ó, tudo verdinho, tá certo? O inverno. O inverno no Brasil é de 21 de junho a 22 de setembro. Nesta estação, as temperaturas caem consideravelmente, deixando uma sensação de frio. Considerada a estação menos chuvosa do ano no Brasil. Perceberam que é apenas uma sensação de frio, não é aquele frio realmente, tá bom? Por quê? Porque o nosso país é um país tropical, o sol aqui, ó, é bem forte. Então, essa sensação de frio no inverno não é tão rigorosa na maior parte do território, principalmente norte e nordeste, tá bom? No meio do inverno, em julho, as temperaturas variam entre 13 e 18 graus Celsius.
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Algumas cidades experimentam nevascas ocasionais. Então, olha só. Lá em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são os estados que ficam mais no finalzinho do nosso país, o inverno é bem rigoroso. Imaginem, 13 graus, 18 graus, é muito frio, tá certo? Eu fiz uma viagem com a escola no meu terceiro ano do ensino médio e fomos para Santa Catarina, no mês de julho. E nós pegamos lá frio mesmo, 16 graus, 13 graus, pegamos até 7 graus, nós fomos para Curitiba, e à noite a temperatura estava a 7 graus. Até para respirar dói, fica tudo isso aqui doendo, porque a gente não é acostumado com o frio, né? Mas nesses estados o frio é mais rigoroso. E em algumas cidades fica até com nevascas, aquela geada, aquela neve em cima da vegetação. Eu coloquei aqui essa primeira imagem representando o inverno. Acredito que essa imagem é da Avenida Paulista, em São Paulo, tá bom? Então, a gente vê o céu bem nublado, uma chuva fininha caindo, tá certo? Olha a temperatura, 13 graus Celsius, então está bem frio. A moça aqui passando, ela está de bota, de casaco, bem agasalhada. E essa segunda imagem é da cidade de Gramado, em Santa Catarina. Olha só, tudo branquinho de gelo, tá certo? De neve. O inverno lá em Gramado é bem rigoroso e alcança temperaturas próximas a 0 graus, tá certo? Chegamos na primavera. A primavera no Brasil começa em 23 de setembro e geralmente termina em 20 de dezembro. Durante esta temporada, o clima é geralmente bastante agradável e fresco, além de ser considerada, juntamente com o outono, uma das melhores estações para viajar pelo país. Inicia a temporada de chuvas no Nordeste e chuvas mais intensas no Centro-Oeste e Sudeste. Temporada de chuvas também no norte do país. Então, a primavera é um período de chuvas no nosso país, não? Ela começa em setembro e termina lá em 20 de dezembro. E depois da primavera, inicia o verão de novo e assim por diante, tá certo? Aqui eu coloquei essa imagem do Jardim Botânico de Curitiba, na época de primavera. Podemos perceber aqui muitas flores que desabrocharam, tá certo? Na Europa, que fica numa localização bem diferente do Brasil, o Brasil fica aqui embaixo, por exemplo, a Europa fica aqui mais em cima, desse lado aqui, tá? As estações do ano são bem definidas. Então, o verão é muito quente, o inverno é muito frio. No outono, há essas ventanias, as folhas das árvores caem para se preparar para o inverno. E na primavera é incrível, no primeiro dia da primavera, as flores desabrocham. Eu tenho uma tia que mora lá na Alemanha e ela fica numa crise de alergia quando inicia a primavera, porque ela tem alergia ao pólen das flores. Porque de um dia para outro elas desabrocham, é muito bonito. Agora que nós já conhecemos as estações do ano, nós vamos para a nossa atividade do livro, tá bom? Então, me acompanha, fica ligado na nossa aula.